Bem-vindos a mais um DayuCast by Perfect Pay. Aqui nesse estúdio magnífico da Invest Smart XP, nós temos um convidado hoje muito especial. Ele já faturou milhões, mas ele não gosta de falar muito disso. Ele é estrategista digital e agora também estrategista da vida com a chegada da bebê Zoe. Bruno Souza, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, Gui, Bru, muito obrigado aí. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre nossa trajetória e como é que é essa trajetória também de ser pai agora, né? Então, jornada dupla a gente tem aí agora. Verdade, verdade. E Bodes também, assim, é bom falar que ele é um cara que é muito participativo na comunidade e vejo que hoje ele, com a chegada do bebê Zoe, que a gente sempre brinca, como que foi, já emendo na primeira pergunta, como que está sendo hoje lidar com lançamentos, toda essa rotina de empreendedor, com a chegada de um filho, família, construção? Cara, é muito louco, né? Porque assim, eu trabalhava muito mesmo, assim, papo de 16, 18 horas por dia na frente do computador, às vezes sem... obviamente, né, comia, a gente sabe, a gente que é do digital, a gente tem uma falsa impressão de que o digital vai te dar liberdade e tudo mais, mas às vezes mais te aprisiona do que te dá liberdade, né? Tem muita coisa para fazer e nunca acaba, porque diferentemente do mercado tradicional, offline, digamos assim, você tem ali um horário de trabalho, né? Igual abre 8 horas da manhã, você vai embora às 5 horas da tarde, o digital não dorme. Então, eu meio que tive que reprogramar o meu cérebro mesmo para, cara, olha só, agora você tem uma filha, então precisa realmente pegar e dar um time, né, um tempo mesmo para você conseguir fazer tudo e bem feito. Então, realmente, é um desafio muito grande. Eu acho que assim, eu com uma filha agora recém-nascida, tá fazendo um mês agora, né, tipo, hoje é 5, dia 9 agora faz um mês, cara, então... Tá tudo muito novo pra mim, mas a gente já tá conseguindo, né? A gente vai colocando uns pontos aqui, uns pontos ali, a gente vai sempre ajustando o nosso dia a dia pra isso. E tá sendo desafiador, a gente fica algumas noites sem dormir ali no início, né? Muitos choros, mas a gente sempre vai adaptando, né? Então, é isso, né? O caminho se faz ao caminhar ali, vambora. Não podemos esquecer também mandar um beijo pra Lulu. Beijão. Beijo, Lu, te amo. Vamos chamar ela aqui que eu quero... isso que eu ia falar. Com certeza vai estar aqui. Tem que vir, né? Ela é a braba dos eventos aí, junto com o Gui das antigas aí, que fazia muito mais eventos, né? E aí ela também tava online, online e produz, gerencia, nossa senhora. Faz tudo. Bombril, 1001 utilidades. Exatamente. Boa. E outra, assim, ela com 9 meses também produzindo eventos. Exatamente. Com 9 meses teve o evento aqui no Rio, do amigo nosso, do Jonathan Berger, né? Exatamente. E ela, cara, com um barrigão gigante indo pra cima e pra baixo, eu falei, meu Deus, velho, a Zoe vai nascer antes do tempo e tudo mais. E, cara, ela indo pra lá e pra cá, todo mundo, caraca, você tá de quantos meses? Ela 9. Eu falei, caralho, você tá trabalhando ainda, então. E ela é, função, correria. Cara, ela é correria demais. Lu, beijão. E agora, a gente chama o Bruno Souza de Bodes. Apelidos aí. Por que Bodes? Porque quando eu tava lá na 5ª série, tinha 3 Brunos na sala. E aí, eles queriam dar apelidos para cada um. E o meu nome é Bruno Oliveira de Souza. E as iniciais é BODS, Bodes. E aí ficou. Nem eu sabia dessa. Exatamente. Então aí ficou Bodes. E aí, como eu joguei futebol americano durante 10 anos, né? Tinha também Brunos lá. E aí, pra diferenciar, era o Bodes. Aí ficou o Bodes. Aí foi pro digital também, e aí foi. Agora meio que eu tô meio que desvinculando e tal. Não vai desvincular no O Guilherme já começou falando Bodes. O Bodes, mas é igual o Guime também. Não tem como, cara. Não vai brigar. E apelido, quando você mais briga, já era. É Bodes pra sempre agora. Assinatura é Bodes. Esquece. Mas foi até bom a gente voltar, né? Ao Bodes da infância. Que a gente falou de hoje. Filho, família... E infância, o que fez o Bodes chegar onde está? Quais passos aí você pode falar e gosta de falar para o público? Cara, foi muito louco, porque assim, eu não sou dessa leva do digital, da galera que começou consumindo produtos do digital e começando pelo digital. Eu sou do offline total. Sou formado em administração pela Federal do Espírito Santo, sou pós-graduado em marketing pela FGV. Não é marketing digital, marketing, né? Então, assim, eu sou totalmente do offline.
E aí, cara, eu já trabalhei em tudo que você imaginar. Já fui posso ajudar do Banco do Brasil, já tive uma fábrica de caiaques minha, já trabalhei em material de construção, já tive uma saladeria, né, um restaurante. Cara, já fui camareiro nos Estados Unidos, então assim, já fiz uma porrada de coisas, as coisas mais aleatórias que você imaginar eu já fiz. E aí, cara, até que eu tive a saladeria no ano de 2019, 20, não me recordo muito, e aí eu meio que enchi do físico mesmo, assim, falei, vou para os Estados Unidos ver o que dá. E aí eu fui para lá, e lá eu conheci o digital, né, encurtando a história. E lá eu conheci o digital com o Jonathan Berg, que é meu amigo até hoje, meu mentor. Que ano? Isso foi em 2019. Então foi muito recente. É rápido, cara? Muito recente. Mas depois as pessoas vão entender o porquê é rápido. Exatamente. Vamos rápido, mas não é fácil. Rápido, calma. Depende do rápido. Também, depende assim, do ponto de vista. É rápido a gente comparando a carreiras tradicionais lógico, enfim. E aí, desde sempre, assim, eu nunca pensei em trabalhar para os outros. Eu trabalhei muito para os outros, mas sempre eu queria ter meio que o meu, assim. Então, por exemplo, eu fiquei 3 anos trabalhando numa agência marítima. Eu era agente marítimo. Então, quando chegavam coisas, que eu sou do Espírito Santo, quando chegavam os navios, os portos lá no Espírito Santo, eu que ia, subia, conversava com os chinesinhos, com os tailandeses e tudo mais, com os filipinos, e a gente ficava trocando ideia e tal. Então, assim, desde lá eu falei, cara, não é isso que eu quero, assim. É maneiro para ter contato, mas não é isso que eu quero, trabalhar para os outros e tudo mais. Eu falei, pô, quero ver alguma coisa minha mesmo. E aí foi quando eu abri a saladeria, mas eu cansei, fui para os Estados Unidos, conheci o digital e falei, pô, no digital eu consigo ter uma coisa minha. Por mais que eu possa prestar serviço para os outros, mas eu posso fazer meu próprio tempo se eu conseguir, tipo, ajustar algumas coisas. E é assim que eu fiz. Então, desde sempre, eu sempre tive essa questão de mente empreendedora. Eu lembro quando eu estava na 6ª ou 7ª série, que foi meu primeiro empreendimento. Eu comprava DVD virgem, DVD na papelaria, e aí eu baixava torrent de filme, vendia por 2, 3 reais, piratão mesmo. Falei, irmão, vambora. E aí eu vendia pros amigos da sala e tal. Então baixava programa pirata também, baixava o Nero, e aí ficava, tipo, pirateando tudo. E foi o meu primeiro empreendimento. Não tinha nem noção também, né? Não sabia, cara. Não sabia o que era o certo, o que era errado. Falei, vamos vender. E eu vendia, tipo assim, 3, 4, 5 reais um filme. Eu passava a tarde inteira, baixava uns 5, 6 e vendia no dia seguinte. 6ª série que você falou. 6ª série, E aí já fazia, meu primeiro empreendimento foi teoricamente digital, que precisava ali realmente de baixar coisas e aí fazer isso. Então, assim, desde sempre eu tive essa... a veia empreendedora, sempre. Né, sempre tive ideias, assim, mesmo quando eu trabalhava com as pessoas, de ideia de melhoria de processos e planejamentos. Então, isso estava sempre muito pulsante dentro de mim. E aí, quando eu fui para o digital e eu vi que eu tinha essa possibilidade de fazer muito mais com pouco, digamos assim, cara, e para mim brilhou muitos olhos, sabe? Então, desde a época do Bruno de infância, foi meio que um sonho realizado, porque eu fui mesmo pro digital para mais ter essa questão de liberdade geográfica e financeira, porque no digital a gente consegue ter as duas coisas. Obviamente que você tem que ter um planejamento, obviamente que você tem que ter mais pé no chão, até porque a gente que trabalha de casa, a gente que trabalha de home office, é muito complicado a gente ter rotina. Se a gente não entrar de falar, cara, eu vou fazer isso, cara, é muito difícil. Então também tem que ter isso aí bastante pra gente... Rotina é essencial, né? Muito mesmo. E eu vejo assim, Bruno, que a galera fica muito curiosa em saber que você virou essa chave empreendedora do nada. Sempre nada, não, né? Sempre do nada. Sim, A gente fala do nada, mas nunca do nada, né? Modo de dizer. Pô, foi para os Estados Unidos, teve outras experiências, viveu em outro ecossistema. Mas assim, você pegou... que realmente... Qual foi ali a ação que você teve de... Eu entrei pro digital agora, posso falar que eu estou no digital. Perfeito. Que até serve pra galera ter como um estímulo. Perfeito, Cara, o que culminou nisso, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu realmente vendi tudo aqui, vendi a saladeria e tal, pai, eu fui para lá. E na época eu vendi muito barato, assim, porque eu tinha um sócio, então eu coloquei, sei lá, 60 mil reais no bolso e fui para os Estados Unidos. E, pô, o dólar não é 1 para 1, né? Então, lá eu fiquei 6 meses, só que sem trabalhar nessa segunda vez, porque eu fui em 2011, eu fui um work experience, eu trabalhei, né, de camareiro e tal, mas dessa vez, em 2019, não fiquei trabalhando. Eu falei, cara, eu vou ver o que eu quero. E aí lá eu conheci o Jonathan Berg e tal, e ele me explicou e ensinou, e foi meu primeiro mentor. E aí eu vi, cara,
aqui, porque eu tava, foi muito engraçado, porque eu tava morando em Washington, D.C., e eu já tinha morado em Orlando, e eu conheci o Berg lá. Eu fui pra Washington, D.C., que tinha uma amiga minha morando lá, eu comecei a morar com ela, e aí era numa sexta-feira. Na terça-feira seguinte, eu tinha uma passagem que eu ia pra Califórnia, e eu ia virar Uber na Califórnia. Porque lá na Califórnia tava dando muito dinheiro, Uber na época e tal. E aí um amigo meu que eu tinha em comum com o Berg lá em Orlando, ele me ligou e ele começou a falar, cara, tem um negócio aqui e tal, pá, vamos começar? Eu falei, o que é? Ele, dropshipping. Aí eu falei, porra, o que é isso? Aí ele pegou, cara, ele ficou 2h30 comigo no telefone pra me convencer de não ir pra Califórnia e ir pra Orlando. E aí eu cancelei minha passagem pra Califórnia, fui pro Orlando e a gente abriu nossa loja de dropshipping. Assim, foi feeling que devia ir ou algo... Cara, foi o feeling, porque assim, ele era um amigo meu na época de futebol americano, que é o Dan Menezes. Dan, um abraço, cara, muito amigo bom, meu, véio. assim, porra, das antigaças mesmo. E aí eu sempre vi ele como um cara muito correto, ele já tinha uma filha lá nos Estados Unidos, a mulher dele acho que ainda não estava grávida, ficou grávida depois do segundo filho. E eu vi que ele realmente queria fazer um negócio. E eu falei, pô, eu acho que é um negócio legal. A intenção dele e ele também. me explicou, e ele me explicou como é que funcionava o drop na época. Eu achei interessante, eu não sabia nada. E aí eu fui começar a aprender tráfego. Então, a minha expertise inicial foi de tráfego, é de tráfego. Que é até uma dica para todo mundo. Exatamente. É uma bela de uma porta de entrada no digital. Pra mim é o mais fácil. É o mais fácil de entrar no tráfego, assim, sabe? Porque a barreira de entrada é muito pequena, você consegue aprender muito rápido e colocar em prática muito rápido. E serve para todos os negócios. Todo negócio. Não tem nada que não... até hoje 100%. Eu não consegui ver nada que não precise de tráfego. Se assim, não precisa, tá errado. Exatamente. Para você escalar de algum jeito, seja de brand awareness, né, de reconhecimento de marca, seja de venda em si. Então, assim, mas pegando o gancho que você falou, eu acho que foi muito de feeling do Dan ter me chamado. E é até pensar no seguinte, é que eu tava pensando, eu falei, cara, eu vou lá com o Dan, porque ele tá nessa vibe, e aí se não der certo, cara, eu volto pra Califórnia, viro Uber e vambora. E comigo não tem dessa. E nessa época eu ainda não era nômade, né? Eu ainda não viajava, eu comecei a ser nômade depois. Então, depois que a virada, né, quando eu entendi o que era o dropshipping, aí eu aprendi o tráfego, só que aí eu não quis seguir pelo dropshipping. Eu quis seguir para ter clientes de tráfego fazendo isso. E aí o que eu pensei, já pegando o gancho? Eu não tinha grana, por exemplo, para voltar pro Brasil e ficar no Brasil fazendo nada. Tipo assim, eu morava com a minha mãe e tudo mais, mas eu não tinha grana. Então eu coloquei na minha cabeça assim, nessa época eu já tinha conhecido o Ryan, não pelo Grande Ryan Santos, um abraço também. Não pelo marketing digital, mas o Ryan jogava comigo no Flamengo quando eu jogava futebol americano. E aí eu conheci ele por lá. E aí viu alguma coisa no Instagram dele falando sobre marketing digital. E eu falei, cara, o Ryan. Aí eu comprei um curso dele, do Nômade Digital. Vi que tinha essa possibilidade de ganhar dinheiro viajando. E lá ele falava sobre o tráfego. Eu falei, pô, então casou com o que eu tava aqui pensando aqui. Eu vou aprender mais e eu vou começar a viajar o mundo. Tem suas coincidências, mas também tem que ficar atento, né? Exatamente. Pra não se perder e também, né? Não deslumbrar muito. E aí eu falei, cara, vou voltar pro Brasil. E eu vou me dar... Isso era em julho ou agosto de 2019. E aí eu voltei, mas não pro Brasil. Tinha um aplicativo, um SaaS, não sei como é que a gente pode denominar, chamado Grabber, que ele conectava pessoas que estavam nos Estados Unidos com pessoas do Brasil que queriam iPhone, garrafinha, qualquer coisa. Você meio que era um muambeiro. Isso era meio que legalizado. Só que eu não fui pro Brasil. Tem dropshipping que a pessoa meio era o correio. Exatamente. Entregava. Motoboy de luxo. Motoboy e aí eu fiz... Aeroboy. Vamos começar a viajar, então. E aí eu comecei, ao invés de ir pro Brasil, eu falei, pô, vou fazer na Argentina. E, pô, na Argentina tinha muita demanda de garrafa de café, só que não era de café, porque eles lá tomam os mates, chimarrão, sei lá o que é. E aí, cara, eu trouxe, sei lá, umas 5 garrafas da Stanley, que na época, pô, na Argentina era caro pra caramba, nos Estados Unidos era $10. Eu comprava por 10, eu vendia por 100. Então, toda a minha passagem de volta dos Estados Unidos pra Argentina, pra Uruguai, pro Brasil, eu comprei fazendo dinheiro da Muamba. Caramba, e aí eu entreguei pra todo mundo. De novo um sinal ali, empreendedor. Exato. Resolvendo... E aí eu trouxe uma mala gigantesca, cheia de Muamba, livro de, sei lá das quantas, bota, uma porrada de coisa. Fui comprando coisa aleatória que a galera foi pedindo e eu paguei toda a viagem. E aí quando eu cheguei no Brasil, isso era dia 1º de
agosto, 1º ou 2º de agosto. Eu falei, cara, eu vou me dar 60 dias para eu conseguir cliente para ir embora. Porque eu não quero ficar no Brasil. Por quê? Porque o meu aniversário é no dia 2 de outubro. E aí, ouvindo o Ryan falando, tinha um mentor do Ryan que era o Eduardo Borges. E olha um padrão, né? Sem querer, você, assim, nessa época, você já colocava metas que se desafiavam para você cumprir coisas que você visualizava. Exatamente. Legal. E aí o Eduardo Borges, na época, eu tinha mandado uma mensagem na época que eu tava na saladeria ainda, falando, cara, eu quero me desvincular desse negócio e tal. Cara, eu mandei um e-mail gigantesco pra ele, eu lembro até hoje. Eduardo não lembra disso, mas eu vou achar esse e-mail e vou mandar pra ele. Cara, e-mail gigantesco que eu mandei pra ele, ele só me respondeu com 2 palavras. Ele botou, stop overthinking. Só isso. Não me respondeu mais nada. E eu falei, caraca. E eu comecei a ficar pensando naquilo. Por quê? Porque às vezes... O Eduardo Borges. O Edu Borges. E aí, e eu fiquei falando, pô, velho, isso é muito verdade. Eu trago isso muito pra hoje em dia, porque às vezes a gente fica pensando muito. Overthinking é pensando muito. E aí, pegando, por exemplo, o gancho do Gary Vee, que ele fala muito também, ele fala que a gente tem que errar rápido, o fail fast, né? Pra gente errar rápido, pra gente acertar rápido. Isso no digital, cara, é muito verdade. Porra, sensacional. E aí a gente vai... Tô falando isso tudo porque a gente vai emaranhando as coisas, né? E a gente vai fazendo uma coisa assim, e aí, cara, na época eu falei, pô, eu preciso conhecer o Eduardo Borges. E aí foi quando eu cheguei no Brasil, falei, vou me dar 60 dias para conseguir clientes, para conseguir, sei lá, uns 3.500, 4.000 reais por mês, para eu conseguir viver na Europa, de mochileiro e tudo mais. E foi isso que eu fiz. Em 59 dias eu tinha 6 clientes e no dia 2 de outubro eu passei meu aniversário na Hungria e no dia 3 eu almocei com o Eduardo Borges. Brabo demais. Bizarro, bizarro. Mas ele tava mantendo contato, ele tava... Nada, eu mandei mensagem... Você foi de maluco pra lá. Exatamente. Porque você cismou com esse cara. Isso. Aí quando eu cheguei... exatamente. Aí quando eu cheguei na Hungria, eu mandei mensagem pra ele. Pô, lembra de mim e tudo mais. Ele falou, porra, eu lembro, velho. Que irado, cara. Aí ele falou, vamos almoçar amanhã. Aí a gente almoçou, dia 3 logo depois do meu aniversário. E aí a gente conversou, depois ele foi pra Floripa, a gente jantou, apresentei o padrinho pra ele e foi indo. E aí, nesse meio tempo eu visitei 37 países, conheci praticamente toda a Europa, né? Que é do lado bom do digital, é isso também. Exato, exatamente. E aí tem essa liberdade geográfica, que é o que eu falei, né? Financeiro e geográfico. Então, pra mim, o geográfico contava muito, porque eu sempre gostei de viajar. Uhum. E aí a gente fazendo... Era bom que o fuso era 6 horas na frente, então eu meio que programava todo o meu dia posterior, pelo fato de que aqui no Brasil, pô, lá era 2 horas da tarde, que era 8 horas da manhã ainda. Então eu passava minha manhã toda dando rolê no país. Quando chegava 2 horas da tarde, que já tinha almoçado, já tinha dado rolê, toda a galera tava acordando. Eu falei, e aí, o que você precisa? Falava pros meus clientes e tudo mais. Eles falavam, eu trabalhava 2, 3 horas, voltava para dar o rolê e assim eu ia. Então eu conseguia trabalhar, sei lá, 2, 3 horas, 4 horas ali por dia, lá na Europa, visitando tudo, dando um time legal. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E sempre, assim, aí também outra coisa que a gente está reconhecendo, a parte do networking. Você empreende, tem essas formas de se desafiar, e o networking foi te fazendo abrir visões de algo que você não enxergava também, ou complementando a sua visão. Exatamente. Então, e isso foi muito engraçado, porque antes eu não dava muita moral pro networking. E aí, quando eu vi, por exemplo, o Ryan falando dessa questão... O Ryan, a gente se conhecia através do Ryan. Pelo Ryan, exatamente. Quando ele falando de networking vale mais que dinheiro, ele fala, mas a galera não consegue compreender, porque não é pelo fato do pelo network, é pelas outras coisas que vão surgir através do network. E não é pelo dinheiro versus network. Não é. Vale mais porque agrega, assim, capital muito. Social, uma gama de coisas... Demais. Que fortalece todos os pilares de vida. Exatamente. E pegando o gancho, por exemplo, nem na parte profissional. Um exemplo do que o networking faz sentido. Você... Ele apresentou o nosso patrocinador oficial. Eu que apresentei o Muniz. Um abraço pro Muniz. Perfect Pay. Eu que apresentei pro Gimme, porque a gente se conheceu pelo fato de um outro network que eu tive. Então, assim, foi uma cadeia, assim, né? Então, pegando o gancho que a gente tava falando... Perfect Pay, vamos mencionar o nome da empresa. Perfect Pay, cara, eu tô rodando tudo lá, tá maravilhoso, sem problema nenhum. A Rai, a Ana da equipe, um beijo pra vocês aí. Igualmente. A Rai até mandou um presente pra Zoe, agradeço a Rai aí, ela é muito pessoal maneira. Também, relação. Pessoal completamente, cara. E aí, por exemplo, network na parte pessoal também. Eu tô mudando, tava conversando antes, tava mudando de plano e tudo mais, e aí tinha uma amiga minha
que ela é de plano de saúde, né? Corretor de plano de saúde. E aí eu tava mudando para um outro plano. E aí eu descobri que tem um amigo meu que eu conheci na faculdade que trabalha dentro do plano. Ou seja, um processo que ia demorar 15 dias, demorou 2. Exato. Só pelo fato de conhecer as pessoas. Então, assim, network pra mim, cara. E é por isso que eu gosto muito do DU, cara. Porque o DU é uma comunidade que às vezes você menos espera você tá fazendo algum contato ali dentro. Não só pra parte profissional, mas pra parte pessoal também. Que pode te agregar muito, cara. Então, assim, quando o que eu falo, muitas pessoas me perguntam, cara, como é que você conseguiu ir tão rápido? Igual você falou. Eu acho que é muito essa questão de ter muitos contatos pra meio que ter atalhos dentro do digital, por exemplo. Escolhas certeiras, né? Exatamente, porque você aprende muito com o que as outras pessoas já aprenderam sem você necessariamente passar pelos erros que as outras pessoas passaram. Então você encurta o caminho. Então, por exemplo, sei lá, tô com alguma dúvida de tráfego, por exemplo, que por mais que eu comecei no tráfego, hoje eu tenho uma agência de tráfego, mas eu não operacionalizo. Às vezes eu tô com alguma dúvida, eu chego pro Bonato, por exemplo, e falo bem assim, Bonatinho, pô, me ajuda nessa parada aqui, ele vai pegar e vai fazer. Na hora. Na hora. Por quê? Porque a gente é uma fraternidade ali mesmo, uma irmandade ali mesmo, uma comunidade. E acaba mesmo. que quem mais agrega, na prática, é a pessoa que mais vai ter resultado. Exato. Porque, no geral, quando a gente fomenta um ecossistema nesse sentido, a pessoa ela é reconhecida e todo mundo tem dívida de gratidão, entre aspas, né? Tem, todo mundo, cara, porque às vezes eu te ajudo, aí você fica bem assim, pô, eu tenho que ajudar o boss de algum jeito. E aí, qualquer coisa que eu precise e tudo mais, você, pô, vou ajudar. O DU é muito colaborativo. É muito, cara, é muito. O seu sócio, o Márcio, você conheceu lá? Eu conheci o Márcio antes, mas a gente estreitou a relação lá. Eu conheci... Inclusive, um grande abraço também. Estão mandando muito abraço. Muito abraço de Márcio aí, ó. Vamos lá, a gente tá com uns projetos muito legais agora. Esse ano promete demais, cara. Esse ano de 2023 agora prometendo absurdamente. Mas vamos falar desses projetos, mas vamos fazer um compilado pra galera. Vamos lá. Ó, você começou no tráfego, que você diz que é essencial pra dar aquele start. Sim. Networking. Sim. Metas viáveis, né? A gente às vezes fica viajando aí em um ano. É importante colocar o objetivo final ali daquele ano, mas metas alcançáveis também é muito importante. Eu vejo que você o tempo todo se colocou nesse... Exatamente. A gente fala que quando o digital do mesmo jeito tem muita coisa boa, a gente vê também muita coisa ruim. E vendo essas coisas ruins, a gente vê muitas pessoas atraídas pelo digital pelo fato da ganância. Um abraço pro nosso amigo Sexy Canvas, do André Diamant. André Diamant era nosso sócio, né, compadrinho? Pô, gosto demais. Inclusive, a gente fez o último evento no Diamant, na mansão dele, na mansão Sexy. E o Diamant fala muito isso dos pecados capitais, então tem a questão da ganância. Então as pessoas elas são muito atraídas por ver nego, tipo, colocando Lamborghini, carro de luxo, viagem para Dubai e tudo mais, e isso realmente brilha muito os olhos, né? Só que as pessoas, quando elas entram com esse propósito, 99,9% das vezes elas não conseguem alcançar. E aí elas se frustram e falam que o digital não dá certo. É um looping. É sempre assim. Sempre assim, sempre assim. A gente tem diversos players no mercado que a gente conhece, alunos desses players, e falam, cara, comprei o curso de fulano de tal achando que, cara, não dava. Isso, cara, é todo dia mais presente. Por quê? Porque o digital, ele é muito bom, mas ele tem uma coisa que a barreira de entrada dele é muito pequena. E qualquer pessoa pode se intitular um professor. E aí, quando qualquer pessoa consegue... E aí volta no assunto inicial do tempo curto, entre Exato, exatamente. E aí fica nesse looping eterno, desvirtuoso, digamos assim. Então, quando você fala de metas, eu gosto muito de colocar realmente metas muito alcançáveis. Eu sou muito pé no chão. E eu acho que é por isso muito que eu não gosto dessa questão de, o Bodes faturou 60 milhões. Cara, eu não gosto disso. Porque é uma meta que pra mim é ok, eu já bati X milhões ali e tudo mais, mas, cara, eu sei que pra pessoa que tá vendo esse podcast, que tá querendo começar, o cara vou parecer mais um dos charlatões que vão parecer, com Lamborghini e tudo mais. Não, cara, eu sou... de novo, falando de dinheiro, que é fácil. Esse é o lado ruim do digital, né? Exato. A pessoa se atrair pela ganância sem entender também. Exato, porque é fácil, mas não é simples, né? Tem aquela máxima do Érico Rocha aí que ele fala que é fácil, mas não é simples, porque realmente é muito trabalho e não é tão
simples assim, porque você precisa ser consistente. Você tem que fazer todos os dias para conseguir chegar num ponto legal, sabe? Então, colocando metas mais palpáveis é mais interessante. Falar sobre lucro líquido ao invés de faturamento é mais interessante. Porque você é Quanto mais você realista. faturou aí na história? Porra, velho, eu nem sei, mano. Porque assim, Cara, fica até puto com a sinceramente, pergunta. porque eu não sei. Porque assim, se for parar pra pensar, cara, eu já fiz mais de 70 lançamentos de infoprodutores, mais de 17 nichos diferentes. E eu tenho, ao todo, assim, sei lá, devo ter tido mais de 100 clientes de e-commerce. Então, porra, sei lá, velho, deve ter uns 100 milhões, 500 milhões, eu sei lá, velho. Mas eu não conto com isso, porque isso Exato, não importa, não importa tá ligado? nada. O que importa, tipo assim, meu irmão, quanto dinheiro que sobrou no seu bolso no final das contas, o que você aprendeu com isso? E você consegue replicar? Porque teve aquela questão... Ou ensinar. Tem esse pequeno detalhe. Exato. Fez uma vez e consegue fazer Exato, de novo? que é aquela conversa que a gente teve no bar e tudo mais, das minhas perspectivas e tudo mais. Você tinha o sonho, né, de lucrar 100 mil por mês. Exatamente, de sobrar líquido no meu bolso 100 mil por mês. E você bateu mês passado. Batemos. E aí a gente bate, tipo assim, não é. E é o que eu falo, é porque é muito engraçado, porque eu sei que para muitas pessoas é muita questão da grana. Eu sei disso porque a gente, estudando um pouco de arquétipo, estudando um pouco de psicologia, a gente sabe que para muitas pessoas é a questão realmente da grana. Mas quando a gente começa a entrar mais na gente, tal, mais um papo mais cabeça assim tal, tá, a gente vai ter a grana e depois, tá ligado? O que a gente vai fazer? Então, pra mim, sendo bem sincero, cara, eu falo isso e muitas pessoas não acreditam. Nunca foi pela questão da grana. Sempre foi pelo rolê, tá ligado? Sempre foi pelo game. Então, eu realmente lucrar e botar no meu bolso 100 mil reais, assim, ó, pau, no mês, e ver lá na Perfect Pay que eu posso sacar 100 mil reais. Perfect Pay. Perfect Pay. Que eu posso sacar 100 mil reais. Inclusive, Muniz, minha plaquinha, velho. Eu quero minha plaquinha. Ele vai ganhar uma por mês. Vai ganhar uma por mês, exatamente. É muito engraçado, porque o padrinho, ele mudou pra Europa, aí eu falei, pô, vou botar o endereço do padrinho lá em casa. Vai chegar as plaquinhas dele tudo lá em casa. Mas enfim, plaquinha é mais gamificação, eu não... É muito... Aqui no Brasil que as pessoas gostam muito de placa, disso, né? Mas se bem que nos Estados Unidos também tem muito, assim. Tem o Russell Brunson, por exemplo, o cara dos funis lá. Sim. Irmão, a placa dele é do meu tamanho, assim. Mas com você os vê o discos mesmo de efeito, platina. assim, no pessoal buscar, interesse? Tem porque é humano, é a pessoa, né? É o ser humano, o sexy ganância, canvas. é o sexy canvas. Então, assim... voltando, nunca foi pelo fato da grana, dos 100 mil, de botar, meu irmão, 100 mil conto no bolso. Porque, cara, o meu estilo de vida não é de ostentação e tudo mais. Eu quero ter uma qualidade de vida legal pra pegar com a Zoe e com a Luísa pra gente meter o pé. Meu irmão, vamos pra baile amanhã, vambora. Comprar passagem. E até levar os amigos, se puder, se quiser. Aí, ó, o Lira ali, ó. O Lira lá, tá ali atrás das câmeras ali, ó. Então, tipo assim, pra mim sempre foi por conta do game de, tipo, realização pessoal, sabe? Tipo assim, meu irmão, consegui fazer 100 conto no mês. E eu consegui chegar até lá, sacou? Eu consegui fazer todos os processos e consegui chegar até lá. E, cara, agora que eu cheguei, é muito engraçado porque os milionários e bilionários sempre falam a mesma coisa. O primeiro milhão é o mais difícil, depois começa a ficar fácil. E realmente é isso. Quando eu tinha a saladeria, por exemplo, como no meio físico, cara, eu ganhava dinheiro e tudo mais, mas eu tinha um sócio, então no final do mês eu ficava com, sei lá, é porque eu morava no Espírito Santo, há uns 4, 5, 6 anos atrás, então o custo de vida lá é muito menor. Eu ganhava, sei lá, 4.500, 5 mil reais, eu morava com a minha mãe, então, cara, isso era dinheiro pra caramba pra mim. Aí, tipo, quando eu fui pro digital, quando a gente começa a mudar o padrão de vida, você fala bem assim, pô, velho, quando eu faturar 20 mil reais, pô, imagina, velho, 20 mil reais. Quando eu trabalhava na agência marítima, 20 mil reais era o cargo que era o gerente operacional a nível Brasil da parada. Tá ligado? 20 conto. Eu falei, meu irmão, caralho, eu vou ganhar 20 conto. E aí começou a ficar fácil os 20 conto, depois de um tempo, depois de um ano e tal. Depois foi pra 30, depois foi, caraca, pô, 30 conto já tá tranquilo. Depois foi pra 50. Aí eu falei bem assim, pô, velho, vou chegar a 100. E aí batemos, e aí quando eu chego no 100, eu falo bem assim, pô, tá. Onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? E aí, unstoppable, igual nenhum mesmo. Então é muito essa questão assim, sabe? Tipo, quando você chega não é pela grana, pelo menos pra mim, é muito pelo game. Sacou? Eu vejo que muitas pessoas que chegam, algumas pessoas demoram, não são que nem você, né? Demoram pra chegar nessa tua mentalidade. Precisam ganhar muito dinheiro pra depois pensar, não, agora realmente eu tenho que cuidar de mim, ver o que
que meu realmente eu. me alimenta, né? É. Não é só a grana. Não é só a grana. É importante focar nisso, passar. Muito. E é um pra negócio que eu recomendo fortemente, que é... Eu já falo isso com o Guilherme pra caramba, que é realmente fazer terapia, cara. Porque às vezes... O que eu falo? Às vezes a gente tem uma crença que veio dos nossos pais, não é nem nossa. É dos pais da sociedade. Falar bem assim, pô, só faz terapia quem é maluco. Sacou? Eu também. Eu até debochava. Cara. Pô, fazer terapia tá maluco, eu não sou doido, porra, qual foi? Tipo, isso ficava nessa, eu ficava nesse looping. Só que a questão da terapia é muito engraçado porque tem muitas coisas que você tem que explanar, você tem que falar, só que você não pode falar para aquele seu melhor amigo, porque você tem medo de zoação, por exemplo. Ou Sim. você não pode falar pra sua parceira. Tem muita coisa que eu não posso falar pra Luísa porque, tipo, vai deixar ela preocupada. E, cara, a gente já tem a preocupação da Zoe agora, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que eu não posso nem falar pros meus amigos, nem falar pro meu familiar, nem falar pra Luísa. Só que eu preciso externalizar aquilo porque eu preciso resolver aquilo comigo mesmo. E eu ficar falando comigo mesmo, beleza, eu posso falar comigo mesmo. Vai e vai voltar. Mas vai voltar. E eu tenho que ter uma retórica, digamos assim, eu tenho que ter um bate-volta pra entender. Então, cara, é um negócio que eu falo que tem que ter, velho. Todo mundo que, independentemente de pra digital mim ou mudou não, minha vida. tem que ter uma terapia que seja quinzenalmente, que seja uma vez ao Não mês. precisa nem ser devagar. independente do modelo e Exato. formato que a pessoa precisar e Mas tem gostar. que ter, tem que ter. Então, assim, hoje, um beijo pra minha psicóloga aí, a Mari, me ajuda muito, muito, muito. Minha também. Do Guinho também. Então, assim, é muito bacana, cara. É muito bacana porque você consegue se autoavaliar e você consegue entender. Porque acontece isso muito no mercado, cara. A gente vê muito moleque de 16, 17, 18 anos ganhando 1 milhão. Que, tipo, quando chega no 1 milhão, fala bem assim, meu irmão, e agora? E aí, cara, tá aumentando E aí tu vê uma muito. oscilação. E agora? Exato. E agora? Parece que a vida era... O objetivo final era esse, de ganhar dinheiro. Chegou, e agora? Chegou o que eu com faço 16 da vida? anos, meu Acabou irmão, a e vida. aí? Agora velho. deixa eu descobrir o que eu quero. Exatamente. Então isso é muito perigoso, porque tipo, o quadro de depressão dessa galera tá aumentando absurdamente. Porque não é novamente, não é pela grana. E é muito fácil eu falar que não é pela grana quando eu cheguei na grana, tá ligado? Então, isso eu entendo da galera que, por exemplo, ganha 2, 3 mil reais, que deve estar falando assim, pô, o Bruno tá falando isso aí porque tá ganhando 100 mole. conto. Babaca, Só que, Chegou meu lá irmão, do nada. Foi no- bom que tu falou que tu foi até camareiro. Exato, mano, eu era camareiro, eu ganhava... E fez parte Fez parte. da etapa pra você chegar lá. E eu ganhava $8 a hora, tá ligado? Tipo assim, o salário mínimo do mínimo dos Estados Unidos. Então, tipo assim, nunca foi... Novamente, nunca foi pela grana. Porque desde cedo, como eu consegui ter essa habilidade de network muito grande... Como a gente vai trocando ideia com a galera e tal, pá, a gente vai ouvindo muito. Eu sou muito auditivo. Foi muito engraçado ontem que aconteceu, pegando um gancho, que a gente tá com um projeto de uns médicos novos, e já tô com um projeto há 1 mês, mais ou menos, do médico, e tipo assim, eu nunca tinha trocado ideia com ele, porque, pô, as coisas da Zoe e tudo mais. E aí o Kleber, o nome dele, Clebão, muito engraçado, ele lá da Bahia. E ele falou, pô, Bruno não fala nada e tudo mais, e realmente é o meu perfil de mais ouvir. Porque eu ouço muito pra depois ficar matutando aquela coisa no cérebro pra depois falar. Não sei se é porque a gente é homem, a gente fala menos do que mulher geralmente fala mais também. Mas enfim, é muito o meu perfil, né? De escutar muito pra depois assimilar isso e falar. Então, por exemplo, quando eu fui pra Europa também, cara, eu visitei 37 países. Eu conheci mais de 100 nacionalidades diferentes, de pessoas, né, que foram transitando e tudo mais. Tinha um caderninho anotado quais são as nacionalidades. E aí a gente aprende muito com o tipo de vida lá também. Então a gente vai assimilando várias e várias coisas. E aí eu vi muitas pessoas, por exemplo, que ganhavam milhões e até bilionários. Conheci bilionário também. E quando o cara chega lá, eles falam sempre a mesma coisa, velho. Não é pela questão da grana, é pela questão do rolê, pela questão do que você vai fazer com a grana, de você dar uma qualidade de vida legal, tipo, pra você... Vi o vídeo do Faustão um dia desse falando isso. Tipo assim, quando você chega lá em cima, cara, não é... Eu já vi muitas pessoas muito ricas e, tipo, totalmente inescrupulosas, pessoas meio que arrogantes. Triste também. Triste. E aí, quando vai ver, não tem apoio da família, não tem amigos, não tem isso. Então é muito mais pelo rolê, não pelo dinheiro, sabe? Eu acho que essa gama da galera, essa leva da galera que tá vindo pela grana do digital é preocupante, é chato, mas eles vão cair assim... Esse é o lado chato do digital, na minha visão também. Essa buchitagem, essa superficialidade. E aí a gente às vezes vê que a pessoa tá ali sem propósito, somente pelo dinheiro. Mas aí isso traz ali o que a gente até comentou brevemente,
que é o lado da inconstância, né? A gente vê Sim. muitas pessoas que entram no mercado pela baixa barreira de entrada, Isso. conseguem um resultado rápido sem se atualizar e através disso não consegue continuar Se tendo perpetuar. resultado. Exato. Por quê? Não tá com a cabeça feita, não tem motivação ali, perdeu o requezinho. Exatamente. O que o Bruno falou também da escuta ativa, a pessoa tem que ouvir. E não só a gente, não sei vocês, né, a nossa faixa etária, né, mas a gente escutava muitas pessoas mais velhas. Mas hoje em dia, a galera mais nova também tem a sua sabedoria, também Muito. tem sua experiência, a gente também tem que dar espaço, porque às vezes você... eu tenho Fica soberbo. 40 anos, eu vou ficar ouvindo o moleque de 18. Exato. Fez Eu quero só 1 milhão mentor só. novo na minha vida. Exatamente. Isso é muito engraçado de falar, porque, por exemplo, pegando aquele gancho que eu falei da agência marítima, cara, eu era o mais novo e eu entendi isso quando uma amiga minha, ela me mostrou uma foto que tinham postado minha com a equipe. E ela chegou e mostrou que eu comecei como agente, mas depois eu fui para a parte de marketing. E aí o marketing cuidava a nível nacional. Então, quando eu tinha festa e tal com os clientes, ia a galera do marketing, ia os gerentes nacionais e iam os clientes. Quando eu bati o olho na foto, tipo assim, pra mim era uma foto normal. Quando a minha colega chegou e falou bem assim, velho, você percebeu que você é o mais novo, mas tipo, disparado? E aí quando eu vi, mano, era só nego de cabeça branca e tudo mais, e eu lá, tá ligado? Normal na resenha. Com 25 anos e tudo mais, eu falei, caraca, realmente, sacou? Tipo, e aí eu pego esse gancho por quê? Porque eu não posso ser hipócrita, porque quando eu tava na agência, eu falava pros caras de cabeça branca e os caras me escutavam. Como que eu agora, com 31, 32 anos, não vou escutar os malucos mais novos? Porque a diferença que a gente tinha, que a gente tem dos nossos pais, por exemplo, é a quantidade de informação. Sim. Então, os meninos mais novos, 18, 17, cara, o Ceará, velho. O Ceará, loucura. que é o nosso videomaker, mano, o maluco começou com a gente com 17 anos, velho. O cara faz coisa de cinematográfico que eu não vejo um maluco de Globo, Netflix fazendo. O cara, assim, é um monstro, um gênio. Por quê? Porque ele assimila muita coisa, ele tem muita informação. Então ele consegue pegar esses dados que ele recebe de todo mundo, transformar em informação e colocar isso benéfico para ele. E a galera mais nova tem isso muito, né? Essa geração mais nova e tudo mais, porque a galera é muito mais sagaz do que a gente, às vezes. Já nasceu com energia também, overdose, né, de informação. Exato. Então, cara, seria minimamente negligente da minha parte de não ouvir a galera mais nova. Então, eu vi uma mentoria de um tempo atrás aí, de um moleque de 18 anos que vende mentoria high ticket. E eu falei, o que um maluco de 18 anos vai saber falar de mentoria high ticket? Cara, quando eu ouvi a aula do moleque, eu falei, porra, o moleque é brabo. Porque ele tinha pensado em processos que eu não tinha pensado, eu falei, pô, realmente. E aí isso quebra todo dia a gente. Tipo, a gente fala assim, mas falando de tal, não sei o que, não, mano. Mas tem que escutar, tem que... É porque hoje a idade não quer dizer mais nada, velho. Não quer dizer mais nada. Tem um caso interessante também do Pedro Sobral, o nosso querido Sobral do tráfego. Ele tem um case que é a vovó do tráfego. Não sei se que a gente tava junto no evento. Cara, a mulher tem 60 e porrada anos e a mulher é gestora de tráfego, meu irmão. A mulher é da idade da minha mãe, velho. Tipo assim, mulher tem 60 e caralho e é gestora de tráfego. Eu falei, meu irmão, caralho, hoje não tem barreira. E aí, por exemplo, se você não tem barreira, não tá aqui no 1 a 1, você tá falando, por exemplo, só por call, ou por ligação, ou por texto, como é que você vai saber que a mulher de 60 anos faz o seu tráfego, irmão? Então não tem essa questão mais de barreira hoje em dia. Como é que eu falo que um moleque de 18 anos tá fazendo tráfego de uma empresa que fatura bilhão por mês? Sacou? Não tem mais essa questão hoje em dia. Hoje em dia você vê muito mais pelo resultado do que pelo seu background. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que ter uma faculdade pra gente ser reconhecido. Hoje em dia, cara, principalmente no meio de TI, se você falar que você tem uma faculdade, você é ridicularizado. Porque você vai ver assim, mano, você perdeu seu tempo fazendo faculdade? Eu perdi meu tempo aprendendo C, C++, Python e esse caralho. Fazendo grana. É muito isso. Então, hoje em dia, eu converso isso, por exemplo, com o Júnior, com o programador Nômade e tudo mais, cara... Não tem necessidade, velho. Ele foi contratado por uma empresa de Dubai ganhando em dólar, milionária lá, sem faculdade. Aprendendo a codar no dedo e tudo mais. Então não tem mais essa muita questão de títulos, de idade, sabe? É muito pela velocidade de aprendizado, abertura para novas ofertas e conhecimentos, né? E relacionamento. Exato. Colocando em prática e acertando, né? Acertando e errando. Então... Eu acho que o digital ele é bom por conta disso, que ele deu uma exponencializada no timing, assim, sabe? E agora você tava até falando, né? A gente
Você tá com a parceria com o Márcio. Isso, hoje eu sou sócio do Márcio na Alaska. A gente abriu uma agência chamada Alaska, que a gente é focado 100% em médico. Então, médicos que queiram lançar, né, fazer os produtos digitais, até os simpósios físicos mesmo também a gente ajuda nessa parte da divulgação, mas a gente é mais focado na parte do digital. Então, hoje a gente tem 4 médicos aí na nossa gama, mas tem outras possibilidades aí no gatilho aí para acontecer. Então, com o Márcio eu tenho o Alaska. Eu sou sócio do Padrim, do Dicas do Padrim. Um beijo aí pro João, tá agora nesse exato momento na Letônia. Coisas aleatórias que o digital pode proporcionar. Tá na Letônia lá com o nosso amigo networking, com o Felipe, que era amigo do Ryan, do outro, mas tem mais que todos nós nos conectamos. Exatamente. Então tudo isso é por conta de... Eu conheci realmente o Padrinho por conta do Ryan, né? Porque a gente se conheceu aqui no Rio, no Mastermind de 2021. Acho que foi, 2021. Então, assim, tô com ele, a gente faz todos os infoprodutos do Padrinho, a gente faz algumas coisas dos físicos também, mas hoje a gente tem um amigo nosso que é o Marcelo, que ele toma conta aí das coisas físicas também do Padrinho. E também tenho a Bodes Mídias, que é a minha agência de tráfego focada em e-commerce. Então, a gente toca esses 3 projetos aí. Graças a Deus a gente já conseguiu fazer umas equipes muito boas e muito autodidatas, digamos assim. Tem também tem consultorias que eu dou por fora, né? Tem um projeto da Free Fitness, que é uma plataforma de treino mesmo, treino em casa e tal. Que eu dou uma consultoria, sou uma espécie de product owner ali, né? De PO do negócio. E a gente vai se especializando, fazendo várias coisas ali, várias frentes ali, e a gente vai pra cima sempre. Como é que você consegue gerenciar isso tudo, cara? E ainda mais com a Zoe, né? Ainda mais com a Zoe. É tenso, assim, mas eu acho que é tudo uma questão de construção, sabe? Por exemplo, quando eu cheguei no projeto do Padrinho, ele estava desvinculando de outra equipe, e aí, cara, foi uma construção de 2 anos. Então, por exemplo, quando eu cheguei com o Padrinho ele tinha 2 livros e 1 curso. E tinha 3 produtos. Hoje ele tem mais de 20 produtos digitais. Então, isso foi tudo uma construção. E, cara, já passou muita gente na equipe, já passou muitas águas já rolaram. Só que a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo com o tempo, a gente foi vendo, adaptando, fazendo uma equipe mais robusta, mais enxuta. Então, a gente chegou, depois de 1 ano e meio, 2 anos juntos, a gente chegou num nível que a gente conseguiu fazer a equipe toda redondinha. Com o Márcio também, ele queria muito crescer nesse meio digital. Ele tinha os médicos faturavam legal e tal, mas ele era sempre o urgência, era ele e um outro sócio dele, ele não tinha muita equipe. E aí quando eu cheguei eu falei, mano, pra gente realmente sair daqui pra ir pra cá, a gente realmente precisa ter uma agência, a gente precisa realmente ter pessoas que sejam freelancers, que sejam pessoas por projeto, que sejam contratados. Isso aí de projeto para projeto você vai ver o que mais performa para você. E a gente só consegue escalar realmente com pessoas. Um exemplo, a gente lançou um curso agora no final do mês de abril, no início do mês de abril, e a gente ficou lançando ele praticamente abril inteiro. Esse mesmo produto que ele lançou é a 3ª ou 4ª vez que ele lança com essa médica. Não é um produto novo, não tem nada de novo. Tinha algumas coisinhas na oferta como bônus assim novos, mas o último lançamento deles, eles colocaram 18 mil e voltou 177 de faturamento, né? Nesse nosso a gente colocou 26 e voltou 412. Então, assim, mais que é o dobro. Mas o que a gente fez de diferença? Não foi o tráfego, foi muita coisa de equipe, porque a gente tinha equipe. Então, a gente delegava muita coisa para a equipe e a gente ia meio que mensurando, metrificando. A gente sentia mais o lançamento, porque o que acontece? Eu também já fiz muito lançamento sozinho. Quando eu comecei a ir lá na Europa, que eu tinha os clientes, eu tinha 2 clientes também de coprodução, não tinha só os clientes de tráfego. E eu fiz todo o processo. Então, eu que fazia a página de captura, eu que fazia a página de venda, eu que fazia a copy, eu que fazia o tráfego, eu que fazia a automação, eu que fazia tudo. Então só te interrompendo, você sempre, algo que eu percebi, você sempre conseguiu ter um olhar diferenciado assim para escolher os teus clientes, porque você nunca chegou a falar, eu tenho mais de 20 clientes, tenho mais de 10. Você sempre focava Sempre. Porque, assim, na realidade, no início a gente erra muito, obviamente, né? Então, um exemplo. Antes de começar com o Padrinho, eu tinha 7 clientes de lançamento. Ter um cliente de e-commerce é de boa, porque você faz o tráfego ali, você faz só o tráfego. Agora, eu tinha 7 clientes de lançamento sem equipe.
Então era muito pesado. Lançava 7 nichos diferentes. Não era, podia ser assim, ah não, então é 7 confeiteiras, por exemplo. Eu já tive confeiteira. Não era 7 confeiteiras. Era uma confeiteira, era um nail designer, era um de marketing, era um de TikTok, era um de lash lifting, era uma de maquiagem. Então eram vários nichos diferentes. Então não tinha meio que como replicar muita coisa. Fazendo no início tudo... Exato. Em todos os nichos. E isso te possibilitou também hoje pensar e somente analisar as métricas de cada setor do lançamento. Isso, mas assim, no início, como a gente erra muito, eu não sabia. Então eu pegava alguns experts que não eram tão bons, os caras não gravavam, então não tinha muita grana para investir. Então a gente patina no início. Mas depois de um tempo você já fica cascudo, você já toma bastante porrada, então você consegue entender. Então até para os próprios clientes de e-commerce, por exemplo, né? Eu vou pegar um cliente de e-commerce e o cara quer investir R$1.000 por mês. Cara, esse cara vai me dar muito trabalho. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que estão começando, que não tem muito know-how, que não sabe como é que funciona. Mas esse cara, ele vai me dar um trabalho tão grande, porque às vezes aqueles R$1.000 é a última esperança do cara. E isso não vai fazer o cara sair de 10 mil de faturamento para 100 mil o primeiro teste não vai dar certo. Exatamente. Então já peguei muita gente assim no início também, já peguei uns 15, 20 clientes assim, e eu pego o cliente assim às vezes para testar só para ratificar o que eu pensava. Eu vou dar até um exemplo, você falou que começou no dropshipping. Isso. Eu não comecei no dropshipping, mas eu cheguei a fazer. Eu tomei prejuízo no dropshipping. É isso. Por quê? Não é meu perfil. Sim. Não é o meu perfil como empreendedor, empresário. Eu não sabia fazer aquilo, não gostava, não tinha motivação, não fiz de tudo para não ter resultado sem saber disso. Exatamente. Ou seja, a parte da gente saber o que está fazendo, tudo isso a gente vai sempre ter o tempo de teste e saber que o que você está testando pode dar resultado ou não. Exatamente. E aí você entender muito isso e focar no negócio. Por mais que eu tenha vários outros projetos, mas cada projeto é focado e eu tenho meio que uma equipe que toca cada projeto e eu meio que gerencio a equipe. Hoje em dia, basicamente, é isso. Como eu já fiz de tudo, é muito engraçado isso. Porque, por exemplo, eu chego num projeto novo, vai ter um lançamento no final desse mês, né? Por exemplo, de uma médica. Então, eu sei, por exemplo, quanto tempo que demora para o cara fazer uma copy. E eu sei quanto tempo que demora para o cara mandar a copy para o design e o design fazer a página. Então, o designer vai falar bem assim, eu demoro 5 dias para fazer a página, 10 dias para fazer a página. Eu falo, irmão, você não demora 10 dias para fazer a página. O copy vai falar, eu demoro 3 dias para fazer a copy disso aqui. Eu falo, irmão, você não demora 3 dias, sacou? Você pode demorar porque você está atolado ou não está me dando atenção. Exatamente. Mas assim, quando a gente cria um projeto, obviamente que eu não vou falar pro cara fazer um negócio de, metas insanas. Cara, faz essa página para mim em 3 minutos. Eu não vou fazer isso. Então, vai ficar em um dia, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que, às vezes, por exemplo, o processo criativo de um design é muito diferente do processo criativo de um gestor de tráfego. Porque o design, ele tem que, viajar para entender como é que vai fazer e tudo, mas ele não vai criar na hora. O gestor de tráfego, ele vai pegar ali, analisar os dados ali, transformar em informação e tem uma coisa aqui no final. Então é diferente. Então eu sei o que cobrar e quanto tempo cobrar de cada um. Eu também não sou maluco de colocar metas absurdas. Mas eu também não, entre aspas, sou o passado para trás com essa galera, porque a gente já criou uma cultura dentro realmente das nossas equipes que vai fazer isso chegar ao objetivo final dentro do prazo sem a gente perder alguma coisa no caminho. Obviamente que os lançamentos, cara, quem lança sabe, velho. Quem lança sabe. A gente nunca consegue fazer um lançamento 100% certo sem dar ruim. A gente nunca consegue. Porque alguma coisa no lançamento vai falar, podia ter feito isso. Nunca vai ser 100%, nunca. Mas o que a gente faz? Sempre no debriefing você tem alguma coisa. A gente tem um insight falando assim, cara, a gente podia ter feito isso. Só que o que a gente faz? A gente minimiza isso fazendo uns planejamentos baseado nos lançamentos anteriores e baseado no que a gente já conhece, né? Então, voltando à sua pergunta, hoje eu consigo ter uma visão mais crítica na hora de pegar algum produtor para fazer, algum e-commerce para atender, alguma consultoria para dar. Então eu já consigo entender, por exemplo, já surgiu a oportunidade de eu fazer consultoria, de eu ganhar 10, 15, 20 mil reais, mas eu sabia que se eu fizesse aquilo ali, a pessoa não ia conseguir aplicar e depois ela ia falar que o erro era meu. Por quê? Porque eu sei que a pessoa não teria a estrutura para fazer aquilo e depois quem ia se ferrar era eu. Então eu já neguei projeto por conta disso. Eu já neguei projeto de saber que o cara não ia conseguir operacionalizar aquilo que eu estava falando
Pô, aconteceu isso já com um advogado já, de eu pegar e estruturar tudo e falar, e o cara, tipo assim, vou pagar só 60%, não vou pagar os outros 40%. E ele não me pagou, sacou? Por quê? Porque não foi o erro da coisa que eu falei pra ele, foi o erro que a equipe dele não conseguiu operacionalizar, e depois ele falou, não, paguei a consultoria, não deu certo. Então, hoje em dia, eu fico com muito mais pé atrás e eu consigo aceitar ou não os projetos baseado no que eu vejo do potencial da pessoa e se ela realmente vai conseguir aplicar aquilo. Né? Tanto com prestador de serviço, tanto quanto sócio de projetos, enfim. Né? Mas eu consegui depois de bastante treino, bastante... A gente sempre fala, né? Não são erros, são testes. Exato. Deu certo, não deu, faz de novo. E é aquela questão que você falou, a agilidade do digital. Exatamente. Não deu certo? Bora rápido, senão daqui a pouco tem outro fazendo, você mesmo perde para você mesmo. Então tem que estar sempre muito atento e, óbvio, cuidando da saúde, né? Porque a gente não pode nunca esquecer. Exato, exatamente. O Bodes é atleta. O Bodes é atleta. Era. Hoje não mais. Eterno atleta, brincadeira. Mas você teve carreira no futebol com a Zoe agora, mais agora, ainda. Pô, tem que voltar pra treinar o lombar. Acordou que horas hoje, Bodes? Pô, hoje foi 4 horas da manhã pra dar mamar e depois 6h50 de novo com ela chorando, coitada. É tenso. Caraca. Mas tem que treinar a lombar ali, irmão, pra toda hora trocar a fralda, pegar e nanar ela. Porra, tá maluco. Mas pegando esse gancho, sim, eu era atleta, eu fui atleta de futebol americano por 10 anos. Eu sou bicampeão brasileiro de futebol americano. Um pelo Tretões, de Vila Velha, e outro pelo Flamengo, que na época não era Flamengo, era Rio de Janeiro Imperadores ainda. Então eu acho que tem muito essa questão de disciplina também da questão do esporte. Vocês já entrevistaram o Michel Elal. Elal, um beijo pra você. Elal, nosso mestre, olha a vida melhorando. Ele sempre fala, né? Então Elal, cara, pra mim é o supra-sumo, porque o maluco é triatleta, Iron Man. Meu irmão, é uma disciplina Iron Man ganhou o chefão. Ganhou é o Big Boss, tá ligado? É o Big Boss. Cara, a gente saiu, não sei qual que foi a última vez que a gente... teve o evento lá ali no Jockey, do negócio de inovação, de inteligência artificial. Não conseguindo ir. Aí foi eu, o Rufino, a Luísa, a Brenda e foi o Elal. E aí, meu irmão, cara, era um banquete, tinha jantar, tinha um monte de salgadinho, meu irmão, salgadinho que eu nunca tinha visto nem na vida. E aí, meu irmão, passando toda hora, o Elal toda hora, não, obrigado. Eu falei, caralho, viado, não vai comer? Ele falou, não, pô, amanhã eu tenho que acordar, e era tipo 10 horas da noite. Ele, amanhã eu acordo 4 horas da manhã, que eu tenho que correr 62 quilômetros e nadar não sei quanto, e eu tô no projeto de não sei quantos dias sem comer. Eu falei, caralho, viado. Mano, ele não comeu nada. É surreal. Não tomou cerveja, não tomou vinho, foi só na água e taca ali pau. Eu falei, então blindando a mente mesmo, todo dia. Então a galera que é atleta tem muito isso, essa questão de disciplina. Então isso eu acho que ajudou bastante. Consegue trazer. O empresário até tava brincando contigo outro dia, né? Que o empresário ele tem a mentalidade de atleta. Né? Assim, é até muito comum. Conseguir ter disciplina, rotina. Exatamente. É uma das pistas do sucesso, né? A maioria, acho que mais de 90% tem algum esporte de alto rendimento. Tem. Alguma fuga ali, né? Porque é muita questão de vários hormônios, né? Tem um cara que eu sigo que, inclusive, sou até aluno dele, que é o Wesley Delanogni, que é Delanogari, sei lá, enfim. Sigo também. Eslão da massa. Mano, o Eslão é muito pico. Ele tem o reservatório de dopamina, né, que é a comunidade dele, enfim. E ele falou muito isso, ele falou assim, cara, se você for pegar, num dos vídeos dele, se você for pegar o dia a dia de um atleta e for visualizar, mano, é chato pra cacete. Porque é todo dia a mesma coisa durante 20 fucking anos, tá ligado? Então imagina, todos os dias durante 20 anos você acordar, fazer dieta, comer, treinar, tudo. E é por isso que os caras de alto rendimento, eles são de alto rendimento. Porque normalmente as pessoas não conseguem fazer isso. É muitas vezes por isso que a gente, tipo, pula dieta. Porque é chato, mano. Você tem que fazer todo dia a mesma parada, tá ligado? E quem que consegue se destacar é o cara que ele consegue ser consistente e fazer a mesma coisa todo fucking dia, sacou? E isso é muito, né? Então o atleta tem muito essa questão da dopamina, quando consegue fazer alguma coisa, a dopamina vai no cérebro. Pô, quando eu tava no futebol americano, quando eu pegava a bola e saía correndo e fazia um touchdown, meu irmão, parecia que eu tinha, sei lá, nunca usei droga pesada não, tá ligado? Mas tipo assim, sei lá, mano, é uma injeção de hormônio na cabeça.
fica meio que, pô, animal a parada, sacou? Então, é muito isso, assim, sabe? Eu acho que o esporte, ele te proporciona uma parada que nada mais vai te proporcionar, sacou? Pratique esporte. Esporte é uma meditação ativa, né? Demais, você cara. Demais. Tá ali focado, não pensa em mais nada, só em ganhar, só em fazer aquilo ali bem, e você esquece de todos os problemas. Você esquece o rolê total, assim. Então, isso é um negócio que tá... inclusive, hoje em dia tá sendo um pouco complicado, né? Porque, pô, um mês às 8 não tem como a gente fazer muita coisa, assim. Tem que ficar mais já tá se em programando, casa e tal, né? programando e tal. Então, assim, não tem como fazer muito. Mas, cara, assim que ela der uma crescidinha, aquela parada dos choros e tal, que eu puder ficar um pouquinho mais, assim, no meu, não tão no dela aí, da Luísa, cara, eu vou voltar com certeza a fazer alguma coisa, porque, cara, oxigena de um jeito muito absurdo, assim. E uma dica, se eu pudesse dar uma dica pra galera do digital aí, é que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar trabalhando muito na frente do computador e, tem que ficar 18 horas, 16 horas igual eu ficava. Mas, cara, eu garanto pra vocês, com todo mundo que eu converso que é de alto desempenho no digital, é a mesma coisa. A hora que você mais tem ideias mirabolantes que vão fazer dar certo é quando você não tá no computador. É quando você tá, tipo, sei lá, correndo. É quando você lá, sei lá, tá namorando. Ou você tá passeando com o seu cachorro. Que você fala assim, caralho, irmão, vou testar essa parada. Eureka. E é uma ideia, tipo, que é o ócio criativo que a galera fala, né? Então, cara, é esse o horário que vocês têm que priorizar. Obviamente que depende de pessoa para pessoa, depende de projeto para projeto, mas tentem priorizar muito mais a sua parte criativa do que a sua parte operacional. Mesmo se você for operacional. Quando eu era só gestor de tráfego, que eu era só operacional, muitas das ideias que eu tive e eu consegui resultados absurdos com e-commerce, por exemplo, de moda feminina, que elas nunca tinham tido com outras agências, porque eu passava 6 horas do meu dia andando pelas ruas da Eslováquia, tá ligado? Quando eu tava lá. E nessas andanças, quando eu via coisa, eu tinha ideia, cara, na hora eu pegava o celular, anotava, e quando eu ia pra casa, eu pegava, vou tentar fazer uma campanha XYZ. E era quando dava certo. Quando eu ficava muito tempo na frente do computador só operacionalizando, cara, era mais do mesmo. Não tinha muita ideia. Sabe? Muito, muito bom falar sobre isso, porque às vezes a pessoa tá andando, tá na rua, poderia estar prestando atenção, né, nos arredores, mas ela tá ali no celular. Exato, e não Mindfulness off. Exatamente, não desliga. Então, assim... hoje sai de casa, mas aí tava o tempo todo. Fica no celular, assim, tal. Então, eu falo muito isso com a Luísa também, quando a gente saía de casa, não quando tava com a Zoe, né, porque pode acontecer alguma urgência. Mas, assim, quando a gente saía e tal, sei lá, pra dar uma volta ali no calçadão de Copa, né, quando a gente morava em Copacabana, a gente saía sem celular. Eu saía sem celular, eu ficava viajando e tal, pá. A gente se força muito a isso, né, a sair sem celular, porque senão a gente fica 24 horas e tal, pensando. Muito e era bom. Nessas viagens, assim, que vinha a ideia, sabe? Então, muito bom, e essa dica final, assim, até me tira a última pergunta, que era para você deixar uma dica final. Mas, enfim, futuro, planos, tem alguma coisa para falar? Quer deixar algum recado? Cara, futuro plano é a Zoe crescer, a gente viajar pra Bali daqui a 3 meses. Vamos junto? Pra gente todo mundo junto e vambora. Mas brincadeira à parte, a gente é meio nômade, assim, eu e a Luísa, então a gente realmente quer focar nessa parada de viajar e tal, nessa mais parte pessoal. E na parte profissional, cara, eu acho que é continuar o que a gente tá fazendo e ser consistente. Então, pegando o gancho do atleta, é realmente ser consistente no digital para a gente conseguir chegar mais longe. Então, quanto mais errar rápido, a gente vai conseguir acertar rápido. Quanto mais testes a gente fazer... Eu acho que o digital é muito isso. O digital é muito teste. É muito, muito, muito teste. Quando eu dou mentoria ali toda quinta-feira pra galera, a galera me pergunta, o que é isso? Eu posso fazer isso? Eu falo, cara, é teste. Eu não sei. O meu nicho pode ser bom, no seu pode não ser, então testa. Então os caras ficam até, você sempre fala pra testar. Eu falo, mas não tem receita de bolo. Pode ser que o Bonatim, por exemplo, fale uma parada do tráfego que eu coloco no meu e não dá bom. Pode ser que eu fale uma parada pra ele que o meu dá bom, que no dele não dá bom. Pode ser que eu troque ideia com o Matuta de lançamento e tudo mais, ele faz uma parada no dele que dá bom e eu tento no meu não dá e vice-versa, sabe? Então tudo é teste. Então acho que no digital é muito isso. Então se fosse deixar uma mensagem final pra galera, testar bastante e ter esse tempo mais de mindfulness, né, para você conseguir ir mais longe. Muito bom. Famoso Encerramos equilíbrio. Encerramos mais um DayuCast. A gente entrevista empreendedores, empresários, para que você consiga se conectar com a história e através dela ver segredos para
pro sucesso de tudo que eles percorreram. Obrigado, Bru. Obrigado, Bodes. Valeu, tamo junto. Pra Quando cima. precisar, tamo E aí. agradecer a nossos patrocinadores oficiais. Com certeza. Invest Smart, Perfect Pay. Estamos juntos mais ainda, cada vez mais. É isso aí. Perfect Pay no seu coração. Ui, ó o bordão, hein? Lançou.